Irmãos, amém? Como hoje o culto está sendo diferente, eu também vou mudar para ficar diferente. Como sempre, né? Eu sou pequena e não dá para ficar numa coisa muito alta. Mas a palavra de vida que tem para todos. Tem para os grandinhos e tem para os pequenininhos. Amém? Alisson achou que ia fugir de mim, mas mesmo que você estivesse lá embaixo, eu ia te chamar. Tudo bem com vocês? Então, glória a Deus. Neste momento, eu quero agradecer a Deus. Como sempre faço quando eu estou na tua casa. Agradecer a Ele por essa oportunidade de estar em tua casa. Pela oportunidade de estar falando a tua palavra, ministrando a tua palavra. A oportunidade de louvar a Deus, engrandecer o nome dEle neste lugar. Porque muitos não podem estar aqui. Muitos estão numa cama, muitos estão doentes, tem países que não conseguem adorar ao nosso Deus. E nós somos gratos ao Senhor por podermos estar aqui e tendo essa oportunidade de adorar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu pretendo ser breve. Irmãos, eu não queria falar mais. Se eu tropeçar em alguma palavra, me perdoe, é porque a gente fica muito nervosa. Amém? Então hoje é uma palavra de oração, vamos falar sobre Esther. E em particular eu gosto muito, e a primeira vez que eu vi até mesmo um filme dela, eu gostei. E quando me caiu essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque pelo menos a gente ainda já entende um pouquinho mais, né? E eu vou tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiramente, eu queria falar para vocês quem foi essa mulher. Esther era uma jovem judia muito bonita, que se casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, pois era órfã. Seu nome em hebraico era Radassa, que significava mirto. Murta significa protegida ou que protege, governante, mulher de influência. Quem não quer ser uma Esther na vida? Só por aqui a gente já sabe, né? Gostaríamos muito de ser uma Esther na vida, mas podemos, viu? Podemos. Um resumo da história de Esther. Durante uma festa, o rei Xerxes da Pérsia ficou embriagado e mandou chamar a rainha Vasti, sua esposa. Só que ela se recusou assim, deixando o rei muito furioso. E assim ele mandou embora. Vale ressaltar que o rei tinha o poder para isso. Tempos depois, o rei mandou que trouxesse todas as moças mais lindas do império, para que ele pudesse escolher sua nova rainha Esther. Em Esther 2, 15 e 17, me diz assim... Vou ler então aqui. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mardocai, ele que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai e o encarregado da casa das mulheres e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos que a viam gostavam dela e achavam muito bonita. Então, ela foi levada ao palácio real para apresentar-se ao rei Xerxes no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esther era rainha, em lugar de Vasti. Enquanto isso, a vida de Esther segue. O seu tio, que era primo, e ela chamava de tio, descobre um plano do príncipe Amã, que queria matar todo o povo judeu. Até então, o rei Xerxes não sabia que Esther era judia e que seu nome não era Esther. E acabou deixando o príncipe fazer o que queria, que era aniquilar o povo judeu. Mardoqueu descobriu o plano,
de Amã e pediu para que Esther intercedesse pelo seu povo diante do rei. Martinha acabou de falar sobre intercessão, sobre o que é um intercessor. Esther, no momento, teve medo, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem que ser chamado. Em Esther 4, 15, 16, de 15 ao 16, me diz assim: então Esther mandou responder a Mardoquai: vai e reúna todos os judeus de Susã, façam jejum por mim, por minha causa, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O rei, por amar Esther, teve misericórdia dela e lhe perguntou o que queria Esther. A rainha, então, usando de sabedoria, convidou para o banquete juntamente com o príncipe Amã. E lá o convidou para o segundo banquete. E ali contou o seu segredo, que era judia, e contou também que o príncipe Amã planejou matar todo o seu povo. O rei ficou zangado no momento, mas depois mandou que enforcasse o príncipe Amã. Eu fiz um resumo para que nós pudéssemos entender o que Deus tem colocado no meu coração. O que nós aprendemos com essa mulher? Com essa mulher chamada Esther. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Esther foi a coragem e a confiança que ela teve em Deus. A coragem que ela teve de fazer aquilo que não poderia fazer. Ela jejuou juntamente com o seu povo. Nos mostra a coragem que teve de entrar na presença do rei, mesmo sabendo que poderia morrer, mas confiou no Deus. Ela se colocou no lugar do seu povo. Eu pergunto para a igreja: você tem se colocado no lugar do seu irmão? Você tem ajudado seu irmão em alguns problemas? Você tem jejuado pelo seu irmão? A gente tem muitos pedidos de oração quando vem para intercessão, mas nos grupos da igreja também tem pedidos de oração. Quando você vê um pedido de oração desses, você jejua pelo seu irmão? Você ora pelo seu irmão? Naquele momento que o irmão, muitas das vezes está aflito, porque ele precisa de uma oração naquele momento. Às vezes nós não paramos para orar e nós deixamos passar batido. Você tem apenas orado, ou você tem apontado para ele sem ao menos ajudar? Acho que não lembro se foi ontem, se foi antes de ontem, uma jovem, ela chegou a se jogar da balsa às 6 horas da manhã. Isso foi motivo de falatório na Ilha Bela inteira. Já estou nervosa, já viu? Quase que eu derrubei. Isso foi motivo de falatório na Ilha Bela por muitas das pessoas. Mas nenhuma delas eu ouvi, todas as que eu ouvi, nenhuma delas eu ouvi querendo alguém ajudar essa pessoa. E somente começar com as brincadeirinhas. Ela estava com calor, 6 horas da manhã? Ela está ficando louca? Ela está com problema? Muita gente apontando. Inclusive no meu serviço mesmo, né? O pessoal vai lá para poder... Passam lá com os motoristas e os ajudantes, e ali eles começaram a zoar um com o outro. E eu perguntei para eles: vocês conhecem a moça? Não. Você sabe qual o problema que ela está tendo? Por que ela fez aquilo? Não. E por que vocês estão zoando a menina? Então, assim, não é diferente que nós crentes, não. A gente às vezes não pergunta. O irmão, ele pede uma oração e muitas vezes nós não perguntamos. Às vezes você vê alguém que está triste, alguém que precisa de um abraço, alguém que precisa de um carinho, mas você não vai até aquela pessoa. Às vezes nós damos um de durão e nós
muitas das vezes não falamos que nós precisamos de um abraço. Mas Deus usa alguém para dar um abraço, como tem acontecido nessa igreja. Deus usa pessoas que a gente nem imagina para te dar aquele abraço. Então nós precisamos falar menos, orar mais, falar mais com Deus do que falar menos e falar menos com as pessoas. Vamos apontar menos e orar mais. Porque nós temos que mostrar Cristo. Nós temos que mostrar Cristo na vida das pessoas, para que as pessoas, cada um que nos olhe, veja Cristo em nós. Se eu começar com esse tipo de brincadeira, como que eu vou mostrar Cristo para aqueles que não são cristãos ainda, para aqueles que não aceitaram a Jesus ainda? Lembre-se do que a palavra diz. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Em 1 João 3,16 diz isso. Jesus, ele deu a vida por nós. Será que nós damos a nossa vida pelo nosso irmão? Nós damos a vida pelos nossos filhos, né? Mas será que nós damos a vida ao nosso irmão? Irmãos, para dar a vida também aos nossos irmãos, você não precisa tirar a sua vida, não. É parar um tempinho da sua vida, parar de olhar para o seu umbigo e começar a pensar no seu irmão. O seu irmão muitas das vezes está do seu lado, ele necessita de oração. A Martinha acabou de dizer, até mesmo quando Cristo estava na cruz, ele não deixou de orar por nós. Não deixou de orar por nós. Então nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, nós temos que interceder. Não é somente da intercessão, é toda a igreja. Jesus Cristo manda que todos orem. Senão Jesus ia falar, essa oração é só para intercessão. Não, todos são intercessores. Amém? Esther, ela arriscou a sua vida, mas obedeceu ao Senhor que cuidou dela. Vocês já imaginaram? Eu aprendi isso com o tio Binho quando a gente estava no topo. O pastor Binho, ele fala assim que ele gosta de imaginar a história. Aí eu comecei e falei, nossa, é verdade, né? Aí eu imaginei Esther, ela entrando, abrindo aqueles portões maravilhosos, né? Entrando na presença do rei, abrindo aquele portão para entrar na presença do rei. Ela arriscou porque naquela época ela não podia se apresentar sem ser chamada. Mas ela arriscou pelo seu povo. O povo foi juntamente com ela. O povo jejuou, o povo orou e ela se arriscou pelo seu povo. Você tem se arriscado pelo seu irmão? Você tem se arriscado a convidar o seu vizinho para estar no culto com você? Ou até mesmo no PG? Ou até mesmo na adoração que nós fazemos na Rua da Praia, os jovens, agora a igreja vai fazer? Tem se arriscado ou você tem tido medo? Porque Esther também teve medo, no momento passou o medo. Mas ela obedeceu ao Senhor. Às vezes nós temos medo, né? De chamar, com medo de ter um não. Mas o não a gente já tem, né? Ela fez algo antes, que é o que deveríamos fazer sempre, e muitas das vezes não fazemos. Nós não fazemos, muitas vezes nós não fazemos. Olha, como a Martinha falou aqui, veio primeiro para mim. Amém? Que é buscar a Deus em primeiro lugar. Nós estamos com tantos problemas que nós recorremos a todo mundo. Pai, mãe, amigo, amiga, patrão. Mas nós não recorremos ao primeiro, que é a Cristo. Pois ela recorreu a Cristo. Ela orou. Ela pediu sabedoria ao Senhor. E ela recorreu primeiro a Ele. E nós muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós vamos em todo mundo. A irmã ora por mim. Ou o pastor ora por mim. Acabou de orar tudo aqui. Mas aí vai até o pastor ora por mim. Porque eu acho que aquela oração vai ser para mim. Ah, só lembrando, tá? Você também tem o poder da oração, viu? Você também tem o poder da oração. E aí às vezes nós procuramos todo mundo. Mas nós não procuramos a Cristo. Sabe? Naquele lugarzinho. Hoje, parede. Que seja uma parede. Que seja o seu banheiro.
que seja a sua louça você lavando. Procure ao Senhor em primeiro lugar. É Ele quem nós devemos procurar. É Ele quem nós devemos buscar em primeiro lugar. É Ele. Em Mateus 6, 25 ao 33 me diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos amanhã, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra, ela nos diz. Ela dá base a qualquer um. Primeiro buscai ao reino de Deus, e o restante vos será acrescentado. Por que nós buscamos em muitas outras coisas e nós não buscamos a Deus? Por que nós vamos em outros lugares? Pessoas que vão em outros lugares. Eu tenho amigos que assistem, né, a alguns lugares que te dão água, te dão um monte de coisas que não tem nada a ver. Buscam essas coisas, mas não busca primeiro o reino de Deus. Primeiro, não buscar somente o reino de Deus quanto a essas coisas, jamais. Voltando a Esté. Esté pediu que seu povo jejuasse, ajudasse em oração. Quantos fazem isso? Quantos preferem resolver sozinho porque acha autossuficiente? Tem gente também que é assim. Se acha autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Tá? Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém orar por ele. Ele faz por ele só. Ele se acha que ele mesmo vai resolver o problema. Mas a gente sabe onde vai parar isso, né? Estes que às vezes estão na igreja, olha para um lado, olha para o outro, não pede direção ao Senhor. Tipo, Senhor, me dê uma direção para quem eu posso pedir uma oração, para quem eu posso conversar aquilo que eu necessito falar. Às vezes fica quieto porque fica com vergonha de pedir oração, fica com vergonha de falar com algum irmão ou alguma irmã. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Nós temos um leque de pastores, nós temos evangelistas neste lugar, nós temos missionárias neste lugar, nós temos líderes neste lugar. Cada um está aqui para servir a cada um de vocês. Nós estamos aqui, todos estão aqui para poder ajudar a vocês. Aquele que tem vergonha de pedir, deixa eu só te falar uma outra coisa também. A igreja é uma família. Nós somos famílias. Você que entra neste lugar, até mesmo que você não é membro deste lugar, vem nos visitar. Nós somos família. Nós oramos por vocês. Tem pessoas orando por esta casa. Tem pessoas orando por cada um que ali entra naquele lugar. Pastores neste lugar, eles levantam de madrugada para estar orando por cada família aqui neste lugar. E por que muitas das vezes você sofre sozinho? Por que nós queremos sofrer sozinho?
Por que nós não queremos pedir ajuda? Por que nós não pedimos ajuda a Deus? Não nos pedimos ajuda a Cristo? Porque às vezes você acha que o seu problema não vai ser resolvido. Ele vai. Ronaldo disse aqui, não é possível para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode tudo. O nosso Deus é o único que resolve tudo. Às vezes você pode estar enfermo. O único que pode te curar, o médico fala que você não tem mais jeito, mas Deus pode. Deus é o único que pode. Então por que você às vezes fica quietinho? Faça como Esther. Ela não deixou de pedir ajuda ao seu povo. Ao seu povo. Aqui é uma família, você pode pedir ajuda a esta família. Aleluia, Jesus. Orar é muito importante. É primordial em nossas vidas. Eu acho que essa frase que eu vou falar aqui, acho que todo mundo já está acostumado, né? Mas eu não canso de falar. Uma vida sem oração não é vida. Uma vida sem oração não é vida. Como que você vai ter uma intimidade com o Senhor? Se você não ora, se você não busca, se você não apresenta ao Senhor cada problema que você tem. Às vezes para mim pode ser um probleminha pequeno. Para você o problema é grande. Mas para Deus Ele não importa o tamanho do problema. Ele quer conversar contigo. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ver mais a tua presença juntamente com Ele ali. Ele já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe dos seus problemas. Ele já resolveu o seu problema lá na frente. Mas Ele quer ter uma intimidade. Ele quer conversar contigo. E nós precisamos ter mais isso com o Senhor. Conversar mais com Deus. Que às vezes nós estamos conversando pouco. Eu falo que eu oro, mas eu ainda oro pouco. Eu faço pouco para Deus ainda. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma pequena coisa também que eu me lembrei, a gente vai lembrando, Martinha falou que o Espírito Santo vai te lembrando umas coisas, e agora me veio lembrar. Eu não tinha o costume, de agradecer ao Senhor tudo que Ele me deu, e tudo que Ele me deu no passado, e está me dando naquele dia. A Kessia uma vez pregou no topo, e ela nos ensinou, agradeça ao Senhor, pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Para você, às vezes, você já fala assim, mas eu já sabia disso, mas para mim eu não sabia na época. Foi tão bom que eu não esqueci essa pregação dela. E ela nos ensinou que eu devo agradecer ao Senhor pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Às vezes amanhã não vai ser tão bom como você acha, mas vai ser tudo aquilo que Deus vai suprir você naquele dia. Você não vai entender, mas Deus está te dando aquilo que você vai necessitar naquele dia. Então já agradeça a Deus por aquilo que Ele vai te dar. Amém? Através da oração temos intimidade com o Senhor. Aprendemos a obedecer ao Senhor. No grupo de mulheres colocaram sobre o que andou acontecendo essa semana, que o Espírito Santo de Deus fez coisa maravilhosa. Gente, hoje eu estou citando sim, cada uma pessoa aqui. Porque Deus tem levantado pessoas deste lugar para ensinar para a gente. E a Camila falou algo que todo mundo também vai estar falando para mim. Nossa, não é. Mas também veio direto do meu coração. Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus a usou com mulheres que ela não tem nem conversam. Somos Déboras. Mas aquela intimidade de muito próximo elas não têm. Mas Deus usou ela para falar com minha irmã aqui. E ao mesmo tempo usou ela para colocar isso no nosso grupo. E eu fui sentida aquele dia. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Possamos ser assim, sensíveis ao Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo. Deus tocou mulheres essa semana para abraçar outras. E teve uma das mulheres que Deus tocou para me abraçar. Para me abraçar. E ela não fez. Só que quando chegou lá fora, que ela me viu, ela começou a chorar. E disse, Deus mandou eu te dar um abraço.
E naquele dia, por mais que eu fique sorrindo, aquele dia eu necessitava de um abraço. Eu necessitava de um abraço. E aquele abraço foi um abraço que me confortou. Um abraço que não que eu estava com todos os problemas do mundo. Não. Era um abraço que eu precisava, uma coisa gostosa dentro de mim. Era uma paz que eu senti. E Deus tem feito tanto. Então, irmãos e irmãs, adolescentes, jovens, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Mandou, cumpra, porque às vezes, como a irmã fez, poderia não ter me visto lá fora. Deus, o Espírito Santo vai falar a você, e às vezes você não vai ver o irmão ou a irmã, ou aquele que precisa de um abraço, de uma oração. Mas depois você vai sentir, nossa, eu deveria ter feito isso. Seja sensível a cada palavra que aqui tem ministrado aos nossos corações, sabe? Seja sensível a cada oração, a cada louvor. São louvores que têm tocado pessoas aqui. Às vezes nós falamos que o louvor não tocou, a oração não tocou, a palavra não tocou, mas é porque nós estamos com o coração cheio de problemas e nós não abrimos o nosso coração. E posso contar um testemunho aqui. E vou fazer também a propaganda. Vou fazer. Não é porque eu sou da intercessão, não. Mas, no dia que nós estivemos aqui à noite, as nossas orações, a vigília foi maravilhosa. Dá licença, tá, pastor? Mas eu vou falar. Pastor pediu, pastor Piazza começar. Pastor Piazza começou. Glória a Deus, aleluia. Eu não estava sentindo nada. Pastor Alex começou. Pastor Alex começou até a dar uns pulos ali. Eu falei, Jesus, não é possível. 2 pastores e eu não estou sentindo nada. E eu estava com o coração cheio, porque eu tinha passado os problemas no serviço. Eu estava com o coração cheio. Terceira pessoa para orar, Julieta, estava à minha frente. Me derramei ali, Senhor, não quero mais isso. Acabou. Eu quero que o que eles estão sentindo. Eles estão orando, o povo chorando, o povo se derramando e eu em nada. Falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu sou intercessora. Mas antes que eu fosse intercessora, Deus falou, você é um ser humano. Você tem coração, então abre o teu coração. E aquilo ali, eu me derramei na presença do Senhor. Eu abri o meu coração e aquela vigília foi maravilhosa. E mesmo assim, eu pedi no início, Deus, não me coloca para orar. Eu sentei lá de trás para o pastor não me ver. E ele me vê lá atrás. Falei, Deus. E eu falei, Senhor, foi maravilhoso aquele dia. E eu vi que o meu coração, eu saí daqui numa paz tão grande. E saí daqui maravilhada. E realmente, a vigília, gente, não percam. Se você quer realmente, às vezes até, sabe, tá em casa, tá chateado, venha. Venha porque você vai sair daqui maravilhado. Porque o Senhor tem feito neste lugar. Você pode se derramar lá na sua casa, na presença, mas com o corpo de Cristo, a presença dele é inexplicável. É inexplicável. Então que você possa estar aqui conosco, mesmo com sono. A gente dá umas cutucadinhas. Fique em pé, não tem problema, mas venha. Venha participar conosco em nome de Jesus. Através da oração temos intimidade com o Senhor, aprendemos a obedecer, a colocar mais Deus em nossas vidas, porque aí tudo que nós vamos fazer nós queremos colocar Deus. É da sua vontade? Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu falar isso? Senhor, é para eu ir em tal lugar? Então tudo nós queremos colocar Deus. Durante o dia todo você começa a pensar em Deus. Tudo você vai fazer com Deus. Em Mateus 7,7 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Voltando aqui em Esther, Esther foi uma mulher de coragem, de sabedoria, de obediência. Ela ouviu conselhos de pessoas mais experientes. Quantas vezes você tem escutado conselhos de pessoas e você não tem dado atenção? Quantas vezes a pessoa vem te aconselhar, olha, não faz isso. E você não tem dado atenção.
Isso serve muito mais, a gente fala, né, para os jovens e para os adolescentes, né? Não faça isso. Mãe tem sempre a mania de falar e eles fazem ao contrário depois, né? Mas você, às vezes você procura alguém para te dar um conselho e você escuta aquela pessoa, porém não pratica aquilo que a pessoa te diz. Mas quero dizer para você uma coisa: a sabedoria evita sofrimento. Então, se você pega um conselho de uma pessoa que é direcionada de Deus, direcionada por Deus, e você não escuta, aí depois há sofrimentos. Esther foi uma mulher que conquistou o coração do rei. Faço mais uma pergunta à igreja: o que você tem feito para conquistar o coração de Deus? O que nós temos feito para conquistar o coração de Deus? Nós temos vindo à igreja na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, e pronto. Eu não tenho me derramado na presença do Senhor. Eu não tenho feito aquilo que Ele me manda, porque não é só dentro da igreja. Eu tenho que ser cristã, principalmente lá fora. É lá fora que vem todas as minhas adversidades. É no seu trabalho, sim, que vai vir as adversidades, que pessoas vão te apontar: você não é cristã? É onde você tem que mostrar que você é cristã. O que eu tenho feito para conquistar o coração do nosso Deus? Será que temos sido corajosos, sábios, íntegros, amáveis uns com os outros? Será que eu tenho amado o meu próximo? Será que eu tenho colocado tudo isso em prática? Será que eu tenho agradado ao coração do Senhor? Será que eu tenho conquistado o coração de Deus? Será que deixamos o Espírito Santo nos dar conselho? Como eu falei antes, sermos sensíveis à voz do Senhor é escutar o Espírito Santo nos dar conselho. Se nós deixarmos ser sensíveis, nós vamos saber que realmente o Espírito Santo está nos falando e nós vamos obedecer ao Senhor. Porque nós sabemos que quando nós não obedecemos, a gente tem consequências. E aí depois nós queremos colocar a culpa em Deus, sendo que o culpado somos nós mesmos, que não fazemos as coisas certas. Esther foi muito sábia em tomar uma posição em favor do seu povo, mesmo sabendo dos riscos. Nós muitas das vezes temos medo de agir. Nós temos medo de agir. É muito fácil, é muito cômodo para nós em muitas coisas. Mas quando nós mudamos um culto, nossa, mas mudou o culto. Quando nós mudamos uma programação, nossa, mas mudou a programação. Ah, mas essa semana vai ter caminhada, eu vou ter que caminhar, não aguento, estou tão cansado. Nós temos que agir. Caminhada é uma forma de agir. Sabe como? Você vai orar por cada um destes. Você vai profetizar pela sua cidade. Você vai profetizar pelo seu trabalho, aqueles que trabalham aqui no centro. Você vai agir. Igreja, levante-se. Igreja, haja. Deus chama cada um para agir. Deus não chama para você ficar sentado nessa cadeira. Ele não te tira da tua casa. Hoje está friozinho, de você estar lá debaixo do cobertor, tomando uma sopinha ou um caldinho que seja, para vir para cá apenas para ouvir. Não. Sai do comodismo. Faça alguma coisa. Haja, igreja. Levante-se. Não fique só reclamando. Porque muitas das vezes a gente reclama que o louvor não foi bom. A Letícia hoje está rouca. O Alisson hoje o dedinho dele está doendo. Não. Levante-se. Ore por esse povo. Faça alguma coisa dentro da igreja. Faça alguma coisa para o Senhor. Você não vai fazer para homem. Você não está agindo para homem. Você está agindo para Deus. Você está agindo para Deus. Conquiste o coração do Senhor. Você vir ficar sentado apenas e não agir, você não vai conquistar o coração do Senhor. Faça a obra dele. Saia do comodismo. Uma igreja grande
ela requer bastante coisa. E nós temos. Oh, Jesus, como nós temos nessa casa. Às vezes está difícil para você vir todos os dias, né? Porque às vezes você quer vir todo dia. Está difícil. Mas nós temos um leque de PGs. Escolhe, pode escolher. Desde que você esteja na presença do Senhor. O PG é para você se alimentar. Tem PGs que é para você ir lá agir lá fora. Louvar, sim, louvar para chegar ao coração daqueles que estão passando. Aleluia. Seja como Esther, tome posição. Vá perante ao nosso Deus. Ao contrário da lei, né, daquela época, que você não podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Ei, deixa eu te dizer, Deus não tem lei não. Você entra perante Ele, a presença dEle a qualquer momento. Você tem livre acesso, olha ali, Ele te deu isso. Ele fez isso por você e por mim. Porque muitas das vezes nós não queremos entrar na presença dEle, nós não queremos agir, nós não queremos buscar Ele. Mas Ele tem livre acesso. Você não tem desculpas para se achegar a Deus. Você tem livre acesso. Já foi pago o preço. Aleluia. Nosso Deus nos dá livre acesso a Ele. Vá até Ele, não com súplicas apenas, mas prepare um banquete e o chame para ceiar com você. Finalizando sim essa mensagem. Prepare um banquete, assim como Esther preparou um banquete para o rei. Preparou um banquete para conversar com o rei, contar a ele os segredos dela. Prepare você uma ceia. Conte para o Senhor aquilo que tem te afligido. Conte para o Senhor os teus problemas. Conte para o Senhor como o seu dia foi maravilhoso. Se assente com Ele à mesa. Uma vez eu me senti tão importante na minha casa que eu fiz um jantar e eu aprendi isso, não me lembro com quem. E puxei uma cadeira. Falei, aqui é do Senhor. Eu chamei para ceiar comigo. Faça isso. Chame o Senhor. E esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que vocês possam ter entendido. E igreja, volta a falar. Ore ao Senhor. Haja. Não deixe que o inimigo pare vocês. Não deixe que ele paralise vocês. Vamos agir, porque o Senhor Ele nos chama para agir. E como o pastor Marcos sempre fala aqui, Ele está voltando. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.